mestre segundo agora. Do seu jeitinho você vai dar o seu. Estão aqui para se suspender. Eu, todavia, menos da mesa, assim, gostaria que suspendesse. Acho que é 5 minutos só. Viu? Uma chamada Aventura Humana, duas áreas de atuação do homem são bastante distintas na sua ação para lograr a sobrevivência, digamos assim. São as resultantes do trabalho e da comunicação. O trabalho, porque ele diz respeito à produção das ferramentas, aquelas ferramentas básicas que vão, enfim, garantir a própria sobrevivência. E a outra atividade, que é a comunicação, que diz respeito à produção dos bens simbólicos. E a produção de bens simbólicos entendida aí, desde aquelas gravuras encontradas nas cavernas do homem pré-histórico, até a nossa atual internet, né? Tudo isso abrange a produção de bens simbólicos. E são esses dois expedientes que tornam possível a vida coletiva, ou seja, garante a sobrevivência da espécie. Como conquistas humanas, elas duas constituem direito social, né? E, portanto, patrimônio da coletividade. Só para atestar a assertiva de que comunicação é um direito público, né, eu queria citar aqui um trecho do livro Comunicação, Teoria e Prática, do professor e pesquisador José Marques de Mello, onde ele diz: historicamente, o direito de comunicação corresponde ao passaporte da cidadania, ao instrumento que viabiliza a integração de cada indivíduo à sua comunidade. A importância da comunicação, ela cumpre um papel muito próximo daquilo que o registro da história também cumpre, ou seja, a historiografia. A historiografia, abrangendo o registro da história num espectro bem mais volumoso, bem mais amplo, né, numa pretensão bem mais volumosa. A comunicação, ou o jornalismo em si, num universo mais restrito, mais limitado, mas fazendo também o registro da história cotidiana, do dia a dia das comunidades, das sociedades. E acerca dessa identidade, se diz que jornalismo e historiografia são primos, e quando se pratica qualquer um deles com proficiência, inevitavelmente se aproxima as duas atividades. Vem a ser, o conceito de imprensa vem a ser aquilo que seria o somatório dos desempenhos dos veículos de informação, né? Veículos de informação que constituem um leque bastante amplo, bastante diversificado, e cujo desempenho dão o tom da imprensa, e que são o próprio espelho da comunidade que representam, né? Como nós temos, por exemplo, aqui no Estado, uma imprensa que, bem ou mal, é o espelho da nossa sociedade, da nossa dinâmica social. Falar da contribuição e da responsabilidade da imprensa, eu queria fazer aqui uma ligeira reflexão sobre o próprio conceito de notícia, ou seja, daquilo que vem a ser a matéria-prima do meio de comunicação, que é a notícia. O jornalismo, ele surgiu junto com a Revolução Industrial, junto com o Iluminismo, que deu à humanidade uma nova perspectiva histórica, rompeu com séculos de fechamento na discussão das ideias. O jornalismo, desde o seu berço, portanto, ele surgiu como instrumento de classe. Então, quando se procura hoje enxergar a natureza classista da imprensa, vinculada, por exemplo, ao poder econômico, a interesses políticos, às vezes se esquece de fazer uma reflexão sobre o seu próprio passado, sua própria origem, né? E tentar entender o momento histórico em que ela surgiu. A imprensa, ela surgiu, como sabemos, através de Gutenberg, ou pelo menos é este o marco histórico que se considera o aparecimento da imprensa, embora seja um processo dinâmico que alguns historiadores discutem esse próprio surgimento da imprensa. Mas o jornalismo veio depois, já bastante depois, quando o mundo vivia uma efervescência das ideias, discussões que praticamente revolucionaram a história do pensamento. Então é aí que surge a possibilidade da imprensa
produzida em série, imprensa de massa, né, junto com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial torna possível isso e o jornalismo surge então já como instrumento dessa classe que naquele momento era revolucionária, que era a classe que fez a Revolução Burguesa. A burguesia que naquele momento era portadora sim das ideias progressistas, de transformação dos rumos da sociedade. E essa sociedade emergente, essa classe burguesa, que naquele momento detinha o poder econômico, que estava substituindo uma outra classe que era decadente, substituindo, portanto, um modo de produção, que era o modo de produção feudal. Então essa burguesia, no momento em que ela quer estender o seu domínio econômico também ao domínio político, faz uso do jornalismo, da linguagem jornalística, como instrumento de propaganda de suas ideias, de propaganda ideológica. Então, desde essa época até os nossos dias, o jornalismo está vinculado a ideologias, à propagação de ideias específicas e não de uma suposta neutralidade, como alguns teóricos da comunicação defendem. Eu faço essa reflexão aqui sobre o histórico do jornalismo apenas para situar melhor o conceito de notícia. Porque notícia é um relato de um fato, imaginando que um fato pode ser descrito, abordado com isenção, com imparcialidade. São esses os princípios fundamentais que regem a busca da notícia. Nós aprendemos nos cursos de jornalismo, nas leituras teóricas da área, que essa suposta imparcialidade, essa suposta neutralidade, na verdade ela é uma falácia, na verdade ela é um conceito que os próprios veículos de comunicação vendem para a opinião pública, desejosos de ficarem cobertos de credibilidade, de que estão passando sempre a notícia pura, digamos assim, a notícia isenta. E a gente sabe que a notícia, ela não existe dessa forma. O fato social, por mais objetivo, ou supostamente objetivo, que ele se apresenta aos nossos olhos, ele nunca será o fato em si. Né? Eu vou reduzir aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, mesmo uma batida de automóvel aqui na esquina, ela terá uma descrição na minha ótica, na minha objetividade, e terá uma descrição fatalmente distinta do professor Carlos Brito, por exemplo. Então, o relato da notícia, ele não está isento da interação do próprio sujeito que vai elaborá-la. E esse sujeito, a gente aprende, a gente constata que é um sujeito histórico, determinado por condições específicas, naquele tempo, naquela cultura, naquela geografia, enfim. Ele não para usar assim um exemplo também prático, ele não é uma máquina. Uma notícia não pode ser dada para um computador. No momento em que eu vou descrever um fato, eu estou emitindo juízo de valor, eu estou emitindo uma visão de mundo que é a minha visão de mundo. E aí vocês perguntam, bom, então não tem nada, tudo é ideologia, não existe o fato em si? Não, existe. Né? O que a gente aprende é que a notícia, ou a descrição do fato, o máximo que a gente consegue dela é apenas a aproximação de uma versão final, de uma versão verdadeira, né? Colocando entre aspas esse termo verdadeira. Né? Ou seja, o máximo que se consegue é aproximar a versão do fato em si, o fato objetivo e a versão dele. Porque há essa luta entre a subjetividade na abordagem do fato jornalístico e a busca e a tentativa de descrição sob a ótica da imparcialidade e da objetividade. Sobre isso, o jornalista Alberto Dines, no seu livro O Papel de Jornal, dá uma ideia, né, para exemplificar melhor. Ele diz sobre notícia: nada é conclusivo, definitivo, tudo é novo, inacabado e, sobretudo, apto a ser aperfeiçoado. No jornalismo, como na vida, tudo gira em torno de um núcleo de coerências. O resto é a devotada busca das circunstâncias. Bom, dito isto, passaria a abordar a questão da informação como direito, inclusive que está assegurado em Constituição.
A sociedade talvez ainda não tenha entendido a importância de se ter o acesso à informação, a importância, como eu disse anteriormente, da informação como passaporte da cidadania, como elemento que integra o indivíduo à sua comunidade. A comunicação tem esse papel importantíssimo e que, por ser às vezes desprezado esse direito, por ser negligenciado, ele não permite essa integração, não permite esse passaporte, não funciona como passaporte da cidadania. Então a noção de que informação é um direito público parte da própria compreensão da atividade da comunicação como um serviço público. E tanto isso é verdade como uma parte da atuação dos meios de comunicação, no caso o rádio e a TV, estão sujeitos à concessão pública pelo Congresso Nacional. Ou seja, não é uma atividade como um comerciante que pode abrir uma boutique, vender o que quer, colocar o preço que quer, enfim. Uma atividade mais ou menos desregulamentada ou menos regulamentada. Né? A comunicação não, ela implica em responsabilidade pública. Então ela tem que estar condicionada a alguns elementos. Ela não pode ser encarada como um negócio privado, como algumas empresas, inclusive, tentam colocar isso no debate ideológico sobre o controle dos meios de comunicação. Eu sou jornalista, sou também diretor do sindicato e deveria ter uma tendência de abordar a questão sob o ponto de vista corporativo, da minha categoria. Mas cada vez mais eu tenho me afastado dessa posição corporativista pelo volume de influência que os meios de comunicação vêm alcançando, ainda mais nos últimos anos, nos nossos dias, em que os meios de comunicação passam, na verdade, a moldar comportamentos, a moldar gerações inteiras que passam a ser espelho desses veículos de comunicação. Portanto, é uma atividade que também acarreta perigo na formação dessas gerações. Quando eu trago aqui o questionamento sobre o funcionamento desses veículos de comunicação, eu não faço de maneira a invadir o terreno alheio, mas porque compreendo que isso é direito e é dever de toda a sociedade, na medida em que são eles que estão formando nossas gerações. São esses veículos que estão entrando na nossa casa, inclusive sem pedir licença, e impondo conceitos de qualidade duvidosa, de natureza ética duvidosa, e praticamente tendo uma influência maior do que o próprio papel desempenhado pelo Estado e pela família na formação dessas gerações. Isso aí atesta que a necessidade do controle da sociedade no funcionamento dos meios de comunicação, ela é imperativa. Ela deve ser cada vez mais discutida em eventos como esse, por exemplo, para que a sociedade entenda que o exercício do direito de informar por parte dos veículos, ele é amparado pela liberdade de imprensa, mas ele é limitado também pelo compromisso ético. Ou seja, é uma relação interativa onde os dois lados têm que ser contemplados por um balizamento ético, um balizamento moral. A ética, ela não é aquela ideia pomposa de conceitos vagos, né, que servem apenas para florear os bons discursos, né? Não é uma doutrina abstrata. Ela pode converter a definição da operacionalidade nas diversas áreas da atividade judiciária. O que é que efetivamente deve ser reformado? E efetivamente em que consistiriam tais reformas? Ao invés da análise das deficiências sob uma visão macrocósmica, é comum o enfrentamento das questões magnas sob uma inspiração, no mínimo, microcósmica, voltada para a enfatização de problemas pessoais de juízes ou para as carências materiais isoladas
ou isoladamente para a obsolescência? A melhor prova disso que eu estou falando é a própria banalização dos costumes, do respeito à vida, né? A morte sendo exposta diariamente através da espetacularização, né? A espetacularização da morte, banalizada, futilizada, né? Num processo que cada vez mais, né, para meu espanto, para nossa perplexidade, vai sendo aceito sem muita resistência da sociedade. Isso é uma coisa, é um assunto de segurança nacional, né? É um fator de risco para o nosso futuro. Deixado a desejar, né? Basta ligar a televisão logo cedo, às 8h30 da manhã, que a gente entra em contato com o primeiro enlatado, onde certamente vai haver sangue, vai haver assalto, alguém sendo extorquido, alguém sendo raptado, né? Violência, pontapés, socos, o dia inteiro, sangue, né? E eu pergunto, será que só há essa forma de espetáculo, só há essa forma de entretenimento, né? E a resposta eu tenho daqui a pouco, né? Vou deixar para mais adiante. Esse funcionamento da imprensa e esse controle que eu defendo aqui, inclusive fiscalizando a própria atuação da corporação, eu acho que é um imperativo de toda a sociedade e é também, acho que um caso de polícia, um caso de justiça. Acho que muito das conquistas que tem se alcançado ultimamente se devem, por exemplo, à atuação eficaz do Ministério Público e a própria contribuição que a Justiça tem trazido. Agora, se refere também à própria formação do jornalista, né? É uma profissão que, um pouco recente ainda no Brasil, e, por exemplo, no nosso estado, a primeira turma de jornalistas foi formada há cerca de 10 anos. Então, é uma profissão que uma boa parte dos profissionais foram os chamados provisionados, né? Alguns deles adquiriram aquela formação universal, aquela base mínima, né, que serve para o exercício não apenas do jornalismo, mas de qualquer profissão. Essa contribuição, ela que é tão bem dada pela universidade, que apesar de sua crise, mas é quem consegue, né, passar esses valores mínimos, valores universais da cultura, da política, da sociologia, enfim, da filosofia. Esses valores, no momento em que o sistema educacional entra em crise, compromete a própria formação desses profissionais, né? Recentemente, o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, que anda afinado com as teses neoliberais, promoveu uma investida a nível nacional para acabar com o exercício do diploma. Eu trago aqui esse exemplo, essa discussão, porque se uma profissão que está hoje sendo discutida e sendo ensinada nas universidades, ela já apresenta já deixa tanto vazio, já se apresenta de maneira tão discutível, né? Se abre, né, esse único mecanismo de controle e de formação profissional desse pessoal, a gente pode mergulhar, aí sim, né, num período ainda mais desregulamentado, aonde se vai possibilitar a verdadeira lei da selva, né, sem essa padronização ética, né, que eu coloco aqui como fundamental, né, como um elemento saudável para toda a sociedade. A sociedade atingida, ofendida pelo mau funcionamento dos meios de comunicação, ela é a única forma o único canal legítimo, legal, né, de se contestar esses superpoderes dos meios de comunicação. Então, a lei de imprensa, que era de tão pouco uso, né, ela não era aplicada. Então, era uma lei que se tornou obsoleta com o tempo. E que era também resquício de um período fechado na história do país, né, do período da ditadura. A verdade é que a lei de imprensa não funcionava, não protegia nenhuma das partes envolvidas. Hoje, né, no momento em que a democracia permitiu o florescimento das ideias, a livre expressão, né, de cada um dos setores da sociedade, esteja ele de um lado ou do outro, obviamente que esse florescimento provocou também o conflito, né, os embates entre os vários segmentos. E nesse país em que sempre passa a impressão que tudo está por fazer, né, eu acho que quem chegar aqui de fora até parece que nunca houve
né, o desenvolvimento, a dinâmica de uma sociedade civil buscando se aprimorar, né, tudo parece que está sendo feito agora, quer dizer, a nossa última Constituição é de 88, né, o Código de Defesa do Consumidor é recente, e tantas outras conquistas que no mundo lá fora são mais antigas, a gente só tem conseguido efetivar nos últimos anos. Então a lei de imprensa também é resultado desse clima, dessa carência nacional por tudo a fazer, e que desencadeou um processo amplo de discussão no país inteiro. A princípio, se acenou com uma lei bastante dura e que apenava, né, para usar o termo correto, né, professor? Apenava os meios de comunicação com multas, né? Os meios de comunicação que incorressem em crimes de imprensa seriam multados. E a base, a forma como isso seria feito estava condicionada ao próprio faturamento das empresas. Então, meio de comunicação que é tratado, né, como eu disse antes, como um negócio e não como um serviço público, infelizmente, houve uma reação violenta. Então, imagine uma Folha de São Paulo, uma Rede Globo ser multada no seu faturamento. E ela fatalmente teria problemas constantes. Então, essa proposta inicial foi combatida, né, houve uma reação violenta. Outro item também que estava nessa proposta inicial era da pena de prisão para jornalistas, que foi encarado também como uma proposta até retaliadora contra o exercício, né, da liberdade de opinião. Ou seja, existem formas, né, existem maneiras negociadas de se chegar a uma forma de punir o crime de imprensa sem necessariamente colocar o jornalista na prisão. E, para resumir a história, chegou-se ao substitutivo atual da lei de imprensa, que é o substitutivo do deputado Vilmar Rocha, do PFL de Goiás, e que contempla, mais ou menos, os anseios de vários segmentos da sociedade civil brasileira. Dentre eles, a FENAD, a Federação Nacional dos Jornalistas. E essa lei de imprensa, ela traz em si alguns instrumentos modernos, inclusive que nos colocam em paridade com alguns países que não têm ainda instrumentos tão eficazes quanto essa proposta de lei de imprensa que está para ser aprovada. Por exemplo, a figura central que eu citaria aqui vem a ser o direito de resposta, né, que já existia na lei anterior e que, na verdade, nunca pelas dificuldades, pela forma, como eu disse, obsoleta com que ela estava regulamentada, ela não se tornou um instrumento fluente, né, nos embates entre imprensa e sociedade. Então, agora, nesse substitutivo da nova lei de imprensa, se prevê o direito de resposta em moldes, em medidas, né, equivalentes ao que gerou essa resposta, ou seja, a ofensa ao suposto crime de imprensa, e aquilo que é mais importante, que é a agilidade na sua efetivação, ou seja, a possibilidade de alguém questionar um veículo através da lei de imprensa e rapidamente ter um resultado e ter a execução da decisão judicial, né? E aí entra o papel da justiça, né, que eu ia falar depois, o papel da justiça no bom funcionamento do relacionamento entre imprensa e sociedade civil, né? A justiça vai ter um papel fundamental no momento em que esse direito do direito de resposta ele vai ser tornado mais rápido, tornado menos burocratizado, né? Eu participei de algumas discussões sobre a aplicação dele, e a discussão é que ele vai ser facilitado, que os juízes terão prazos bastante curtos, né? Até porque os casos não vão resultar em processos demorados, serão processos simples, né? E que serão julgados de maneira rápida. Então isso aí é uma conquista da sociedade. Mais uma vez eu digo, eu não trago aqui a minha posição corporativa, eu acho que eu estou mais do lado da sociedade que se vê diariamente ofendida, né, pelo mau exercício da atividade de informação. A gente tem aqui em Sergipe, né, em todos os níveis, né, os jornais, as televisões, mas principalmente o rádio.
né, uma atividade tão importante, talvez que atinge o maior número de pessoas e que infelizmente tem sido desqualificada, né, pela ação irresponsável de alguns profissionais que, talvez até pela carência de uma formação profissional, talvez até pela preguiça da apuração da informação, de ouvir o outro lado, ou talvez até movidos pela má fé, né, movido por interesses outros, transformou essa atividade num lamentável cortejo diário de agressões, né, de versões incompletas, incorretas e antiéticas. Não se quer limitar, cercear o livre exercício dessa atividade, mas, como eu disse, a gente não pode jogar essa atuação simplesmente como na lógica do mercado, como eu disse, usando o exemplo da boutique. A gente não pode achar que eles vão resolver o problema por si só. A gente tem que ter claro que isso é um caso de polícia e de justiça, né? A gente não pode simplesmente desligar o rádio porque alguém está cometendo agressões, ofensas. A gente tem que cobrar desses veículos de comunicação, cobrar do poder concedente também maior responsabilidade, né? O poder concedente, inclusive, que criou critérios absolutamente políticos. Basta fazer um levantamento dos veículos de comunicação aqui no Estado e eu pergunto, quem é o empresário de comunicação que vive só de comunicação? Qual é o veículo que vive da lógica do mercado, que vive de publicidade, né? Nós temos grupos, todos eles com orientação política, não me interessa aqui a crítica, a nomear, enfim, mas que a atuação desses veículos, ela é ofensiva à sociedade civil, ofensiva ao próprio Estado democrático, né? Na medida em que ela não permite a expressão do direito de informação, do direito de dar e de receber informação, né? Programas que supostamente se abrem para a participação popular, mas que não mostram, por exemplo, como é que se dá a representatividade dessa participação, né? Basta ouvir um desses programas de rádio para saber, por exemplo, que uma boa parte dos profissionais, dos ouvintes, entre aspas, que participam diariamente desses programas são os mesmos, né? Então não há uma representatividade democrática, né, que garanta a expressão dos variados segmentos da sociedade, inclusive desses também, né? Mas não, o que há é um círculo fechado, né? Até porque parece que os setores mais críticos, mais éticos, começam a se envergonhar com esse tipo de conduta e acabam deixando de mão, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é uma autoridade aqui municipal e volta e meia está sendo contestada por um desses heróis do rádio aí, e ele simplesmente se recusa hoje a atender a produção do programa. Ele é criticado, né, de maneira irresponsável, como eu disse. Se houvesse o direito de resposta, esse veículo a todo momento ia ter que se abrir para apresentar a resposta dos ofendidos, né, mas essa pessoa preferiu ignorar, né, não liga mais e não atende também. Então, é a forma que ele encontrou de responder a isso, mas eu repito aqui, é uma forma equivocada, né, porque o poder, o arbítrio continua. Nós não podemos nos omitir, né, de assegurar o verdadeiro exercício do nosso direito de